Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, hoje nosso Senhor Jesus Cristo nos anuncia esta grande felicidade que é poder ouvir e compreender a palavra de Deus todos os dias. Por isso Jesus diz a mim e a você: felizes sois vós, porque os nossos ouvidos ouvem esta palavra, ouvem hoje esta meditação que é fruto de todos estes séculos que a Igreja, a esposa de Cristo, se debruça sobre as Sagradas Escrituras para poder anunciar o Evangelho. Pois bem, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus diz que este foi o desejo de muitos e muitos séculos, sobretudo o desejo dos profetas e dos justos, que muito antes de nós desejaram ouvir o Evangelho, mas não ouviram, desejaram ver Jesus Cristo, mas não o viram. E nós temos esta graça em cada Santa Missa de poder ouvir a palavra de Deus e de poder ver a Sagrada Eucaristia. Por isso os nossos ouvidos ouvem, os nossos olhos veem. Nós temos essa oportunidade de fazer esta experiência com os nossos sentidos de audição e de visão do próprio Senhor Jesus Cristo. E isto para nós é com certeza uma grande graça, uma grande felicidade. Por isso, quer ser feliz, meu irmão, minha irmã? Vá à Santa Missa, porque é na Santa Missa onde os ouvidos ouvem a palavra de Deus e os olhos veem a Sagrada Eucaristia, essa presença única, viva e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, a palavra do Senhor também nos chama a esta felicidade que é a compreensão dos mistérios de Deus, seja por aquilo que ouvimos, seja por aquilo que vimos. Tudo isso precisa levar-nos sempre a uma conversão do nosso coração. Hoje a palavra do Senhor nos fala que aqueles que com má vontade fecharam os ouvidos e fecharam os olhos, tiveram os seus corações insensíveis para a compreensão. Porque, irmão e irmã, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que vimos, deve nos levar sempre a uma conversão de vida, não é? A compreender com o coração, que é essa experiência de fé. Portanto, fé e conversão precisam ser justamente esses modos com os quais nós abordamos a palavra de Deus. Não é porque é pela fé e pela conversão que nós podemos compreender cada vez melhor os mistérios de Deus. Isso quer dizer que, quando vimos Jesus, quando ouvimos Jesus, tudo isso precisa nos levar a um crescimento da experiência de fé e a uma mudança de vida. E é justamente a fé e a conversão que nos faz compreender cada vez mais e melhor a palavra de Deus, os mistérios que nos são revelados. Por isso, irmão e irmã, a santidade de uma pessoa implica muito no modo de conhecer a Deus, de fazer a experiência do amor de Deus. Portanto, quanto mais santa é a pessoa, ou seja, quanto maior é a fé, quanto maior é a conversão, maior é o grau de compreensão que a pessoa tem da Sagrada Escritura e de todos os mistérios que ele nos revelou. Por isso, muitas pessoas
leem a palavra e nada compreendem, escutam a palavra e nada compreendem. Por quê? Porque lhes falta aquela que é a chave que abre a compreensão, que se chama fé e conversão. Quanto maior a fé, quanto maior a conversão, ou seja, quanto maior a santidade de vida, maior também será a compreensão dos mistérios da revelação do Senhor nosso Deus. Por isso, a palavra do Senhor hoje nos fala que quanto mais alguém tem, mais será dado. Mas também é verdade que aquele que não tem, ou seja, aquele que não tem fé, aquele que não tem uma vida de conversão, também será tirado cada vez mais a compreensão dos mistérios de Deus e terá cada vez menos. Por isso, alguém que escuta a palavra e não muda de vida, compreenderá cada vez menos o mistério de Deus. E, de outro modo, quanto mais alguém se converte na fé, mais terá enquanto compreensão dos mistérios de Deus. Por isso, peçamos ao Senhor hoje esta graça de santidade de vida, para que nós possamos cada vez mais crescer na compreensão dos mistérios de Deus. Deus abençoe muito você nesse dia de hoje e que, ouvindo agora esta palavra e lendo esta palavra, você possa realmente fazer essa experiência de fé e de conversão. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.